Hoje a gente vai compreender o cenário político brasileiro. Muitos alunos me pediram para fazer essa aula para que eles pudessem entender como se apresentam as teorias, as construções teóricas no âmbito do cenário político brasileiro. Hoje mais cedo, inclusive, um aluno perguntou para mim: professora, esse negócio aí da Constituição Federal de 88, tem algum filósofo que embasa, que sustenta a nossa Constituição Federal brasileira? Tem sim. Só tem um problema. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, em virtude de possuir como premissas o conjunto de direitos civis, políticos e sociais, considerando direitos civis como o direito de ir e vir, manifestação religiosa, liberdade de expressão. Obviamente que a liberdade de expressão ela tem um limite, que é a ofensa ao outro, porque temos que respeitar a alteridade, a diferença, né? Então, o que acontece? Quando a gente entende que a Constituição brasileira é chamada de Constituição Cidadã, é porque além dos direitos civis, tem também os direitos políticos, que é o direito de intervenção no cenário político brasileiro. Então, eu tenho o direito ao voto, à manifestação popular, tá? Além disso, eu vou reconhecer também o conjunto de direitos sociais. Quais são os direitos sociais? É o acesso à educação, à moradia, à alimentação, à habitação. Então, dentro dessa dinâmica, dentro dessa lógica, o que eu vou encontrar nada mais é do que um desencontro, uma desconexão entre o que está escrito na Constituição Federal Brasileira e a realidade do país. Quer ver uma coisa interessante? Notem que a defesa do Estado Democrático de Direito, que envolve a questão da cidadania, notem que a defesa das teses dos direitos humanos, que também envolve a questão da cidadania, tudo isso tem origem na Europa Central, mais especificamente em toda a construção teórica do iluminismo, que representou a elaboração teórica da Revolução Francesa. Então nós temos autores, tá, ingleses e franceses, pensando como seria a Europa Central, e temos as construções teóricas desses autores presentes no campo teórico da Constituição Federal Brasileira, tal como o liberalismo do Locke, a proposta de igualdade do Rousseau, a proposta dos três poderes, do equilíbrio dos três poderes do Montesquieu. Agora, querem ver uma coisa bem interessante? Um autor que surge no final da Revolução Francesa, que critica lá o Locke, o Rousseau, e que lança as bases do pensamento conservador, que é o Edmund Burke, e que hoje ele reacende o debate sobre o conservadorismo no Brasil. Hoje, quem defende o pensamento conservador, hoje quem defende a teoria conservadora, na verdade está defendendo a tese da manutenção das tradições. Só tem uma questão. Quando a gente discute tradição na sociedade brasileira e a gente olha para a nossa tradição, o que se localiza, o que se verifica são as heranças da sociedade patriarcal. E na sociedade patriarcal existia um processo de exclusão da população afrodescendente, da população feminina, das mulheres e dos homossexuais e transgêneros e todo mundo que não é heterossexual. E quando é que essa situação vai se constituir num problema social? Quando nós temos, a partir da década de 90, a proposta no campo político e prático na sociedade brasileira
a proposta neoliberal, junto com a ideia de globalização, de cultura global. Então, essa cultura global, esse multiculturalismo, essa globalização, esse neoliberalismo, eles são eventos que vão fortalecer os movimentos sociais de lutas por igualdade, tanto do movimento social negro, quanto do movimento social feminista, do movimento social LGBT. Obviamente que os conservadores não vão gostar, porque a cultura global ela se opõe à cultura local. Agora, quais são as críticas ao movimento feminista? Vamos lá. As mulheres querem ser superiores aos homens. Não. Isso é feminismo, não é feminismo. Tá? Feminismo, mulher superior ao homem. Feminismo, mulher equivalente ao homem. Movimento negro. Professora, mas preto no Brasil? Nada como uma elucidação teórica, né? Para a gente sair assim do mar do senso comum, da ignorância do conhecimento, que é Horácio Nogueira. Ele compara a discriminação racial na sociedade brasileira com a sociedade norte-americana e constata que no Brasil o preconceito racial se intensifica conforme escurece o tom da cor da pele, que é o que o movimento negro no Brasil chama de colorismo. Só isso? Não. Eles têm os traços negroides. Seriam traços negroides. Serão as características físicas próprias, tá, dos africanos, que presentes no indivíduo, na pessoa brasileira, também vão produzir algum tipo de discriminação e preconceito. Tá aí os gays. Existe a questão na sociedade brasileira da discriminação com todo mundo que não é hétero, onde você pode ser gay, mas não pode ser, no vocabulário do senso comum, uma bicha louca. Você não pode realizar demonstrações de afeto em público, porque incomoda as pessoas que, no caso, não gostam disso. Só que o que se discute hoje não é a democracia da maioria. Partindo aí da premissa de que a maioria é hétero, tá? Eu nem vou entrar nessa discussão se é a maioria ou não, porque é minoria em representatividade. Eu não fiz cálculo para saber quantidade. Agora, o que se discute hoje não é a democracia pela via da maioria. É a democracia deliberativa. É a democracia que busca contemplar os diversos setores da sociedade brasileira. O que significa isso? Você é minoria em números ou representatividade e eu ganhei, eu sou a maioria. Você deve se submeter às minhas vontades, ao que eu acredito. Isso no século XXI não se sustenta. Porque a democracia que se discute hoje é a deliberativa. É a democracia pela via da inclusão e não pela via da exclusão. Essa é uma discussão fundamental, porque nos faz refletir sobre esse movimento que existe no cenário político de resgate do conservadorismo. Então, quando eu falo em resgate do conservadorismo e uso a teoria de Burke, é óbvio que eu vou encontrar problema, porque eu estou no mundo globalizado. Professora, mas a senhora não acha que o comunismo no Brasil precisa ser combatido? Amores, nós não estamos numa guerra fria. A União Soviética já acabou faz tempo. Não existe uma ameaça comunista no Brasil, até porque os comunistas no Brasil, eles operam na prática pela via da social-democracia, por uma construção teórica elaborada por Eduard Bernstein, que não é revolucionária. Ah, mas tem os revolucionários trotskistas. É uma quantidade mínima para uma quantidade imensa de conservadores com medo do avanço do comunismo no Brasil. Então a gente precisa entender o que é esquerda, o que é centro-esquerda. Tem a proposta do Anthony Giddens de terceira via, que é a busca de elementos tanto no campo teórico da direita quanto no campo teórico da esquerda. O pensamento conservador, ele é caracterizado pela
extrema-direita pelo extremo nacionalismo. Liberais não são nacionalistas. Comunistas não são nacionalistas. Comunistas são internacionalistas. Proletários do mundo inteiro univos. Liberais são internacionalistas. A globalização é um exemplo de internacionalismo do liberalismo. Ficou claro isso? Então não confundam as coisas. Não dá para falar que tipo comunismo é igual a nazismo, por exemplo. O nazismo é nacionalista. O fascismo é nacionalista. O comunismo é internacionalista. Hitler acreditava numa raça pura, superior. Marx não. Marx acreditava que as pessoas eram pessoas que viviam numa condição de luta de classes entre oprimidos e opressores. E essa libertação não seria por uma raça pura, mas todos os proletários, todos os operários, todo mundo que vende a mão de obra em troca de um salário, deveria se organizar e promover uma revolução para construir uma ditadura do proletariado, para pôr fim à propriedade privada dos meios de produção e alcançar a propriedade coletiva e a liberdade coletiva. Então vamos tomar cuidado ao analisar o cenário político brasileiro para não cairmos nos argumentos do senso comum. Pode finalizar.